sempre que o homem tem a pretensão de dizer o que tem que ser feito, faz cagada. Pode crer, eu concordo plenamente. Esse é o troço que as pessoas têm que aprender. Por isso que a liberdade Todo sujeito que se arroga o direito de dizer para onde que a sociedade tem que ir, porque ele sabe e tal, cara, vai dar errado. O pastor evangélico que faz isso tá errado. Não é porque Deus me deu uma visão e tal. Cara, Deus não te deu visão, não. Cala a boca, velho. Né? Qual que é a lei que o cara deve seguir? É a lei que tá na Bíblia lá. Ah, é difícil de entender e tal. Tá bom, então vai estudar, cara. Mas nunca acredita num pastor que diz que Deus deu uma visão para ele. Ele tá mentindo para você. Porque se Deus deu um dia visão para as pessoas, é porque as coisas não estavam ainda organizadas de modo que ele pudesse abrir lá o livro e ler o que tá lá. Então não é mais tão simples assim. Deus me deu uma visão, vem atrás de mim. Esse cara vai levar você pro buraco. Esse cara que tá mandando você votar no político, porque esse político é que vai salvar a igreja do comunismo. Esse cara tá mentindo para você, tá errado. Como que ele sabe? Ele tá fazendo você pecar por isso. Pode crer. Ele tá errado por quê? Porque, cara, tá escrito, você abre a Bíblia, da primeira página até a última, é o poder institucional contra o poder de Deus, contra a obediência a Deus. O Antigo Testamento é recheado. O que é o profeta? O profeta não é o cara que adivinha o futuro, como ficou conhecido, né? Assim. Não. Normalmente. O profeta é o cara que vai lá na cara do rei e do sacerdote e fala: vocês estão levando o povo pro buraco. E eram mortos. Caralho. Eram perseguidos e mortos. Mas eram isso que eles faziam. Quando viam, juntavam o poder político com o poder religioso para dizer para onde o povo tinha que ir. Dava merda. Dava merda. Sempre deu. Eu tive um professor, um gênio brasileiro, que morreu já há alguns anos, o Dr. Milton Schwantz. Um professor de Antigo Testamento, um homem que entendia muito de hebraico. Era um homem de esquerda e era muito curioso porque o professor Milton Schwantz, ele vivia aquilo que ele pregava. Então era um homem que podia ter uma vida muito boa, né, ser rico, mas era um homem super simples. Era muito engraçado porque ele tinha vários livros publicados, ainda tem muitos livros dele, Milton Schwantz, o nome dele. E era muito curioso, ele ia dar palestra nos lugares, ele levava um monte de livro dele, né, pra vender e tal. E aí a gente ia comprar os livros e falava assim: não compra esse não, que esse é caro. Esse aqui é da editora tal, essa a editora ganha aqui e tal. Compra esse aqui que é mais barato, esse aqui é meu, é independente. Esse aí não. Se você falasse pra ele: não, eu tenho dinheiro, não, então tá bom. Mas é melhor você levar 3 desse, que é dividir? Do que levar esse aqui que é mais caro. Era muito engraçado esse negócio. Então ele tinha uma vida muito simples, era um homem assim, fantástico. E o Dr. Milton falava isso, ele falava assim: o Antigo Testamento existe para mostrar pra gente o que a gente não deve fazer. Não o que a gente tem que fazer. Você lê aquilo lá e fala: cara, deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas é isso, é para mostrar pra gente que... cara, quando lá no 1 Samuel, quando o povo de Israel fala para nós queremos um rei. Os outros povos têm rei. Por que... Olha o princípio da liberdade aí, cara. Eles chegam pro profeta e falam assim: nós queremos um rei. Todo mundo tem rei. Nós também queremos um rei. Aí o Samuel fala para eles assim: olha, o rei de vocês é Deus, vocês já têm um rei. Deu para vocês os mandamentos e assim, tudo que vocês precisam fazer já está aí. Vocês são livres. Não precisa de rei, não. Não, nós queremos um rei, porque um rei é legal. Rei é importante. Rei é pop, porque todo mundo tem. Se todo mundo tem, só a gente não tem, então tá errado. E aí, olha aqui, o que o Deus manda o Samuel falar pro povo quando o povo insiste, porque eles insistem. Eles falam: não, nós queremos um rei. Ele fala: não é melhor vocês desistir disso. Ele tenta fazer o povo desistir dessa parada, ele insiste, fala: isso eu acho que não vai ser bom e tal. Mas eles insistem: não, nós queremos um rei, porque todo mundo tem um rei. E olha só aqui, eu vou até pegar o texto, isso está no primeiro artigo que eu escrevi para a Gazeta do Povo, o artigo de estreia da minha coluna, em que o título é: A liberdade é um direito radical. Olha só, na hora que aparecer aqui a bagaça. Cara, é impressionante, assim. Isso tá na Bíblia, no Antigo Testamento. A ideia de liberdade já estava exposta lá. Lá, no 1 Samuel. Né? Caramba, porque agora o Não bagulho tá abrindo o Wi-Fi, deve estar ruim. Na verdade eu tô... Você nem tá no Wi-Fi, eu tô sem Wi-Fi. Não, mas já vai. É que ele...
Quiser abrir ali o... Coca, você lembra o nome do texto? A liberdade é um direito radical. É isso, Paulo Cruz. Paulo Coloca Cruz. aí. É que aí você vai ter que... A Gazeta tem que assinar, né? Ah, mas eu instalei um aplicativo ali que não precisa. Tá aí, né? Liberdade pra todo mundo. Liberdade de ler o artigo, inclusive. Eu Mas acho... é isso. É esse aí. Desce um pouco. Né? Esse é o primeiro artigo. Vai descendo, que aí tem a citação da Bíblia inteira. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Passa aí, passa aí. Cara, é muito paradigma. Opa. Deixa eu ver, sobe aí. Sobe um pouquinho. Sobe. Ah, tá. Ele fala, beleza. Então, o Deus fala pra ele, tá bom, eles querem. Tá legal. Então, beleza. Mas olha o que vai... Então, ele fala assim, ó. Atende, Samuel, a tudo que diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim. Olha Deus falando pro profeta. Caralho, porque pesado. não querem mais que eu reine sobre eles. Tudo que tem feito comigo desde o dia em que os fiz subir do Egito até agora, abandonaram-me e seguiram outros deuses. Assim fizeram contigo. Portanto, atende ao que eles pleiteiam, mas solenemente lembra-lhes e explica-lhes o direito do rei que reinará sobre eles. E aí, olha só, vai descendo aí. Acho que tá... É ali, desce. Sobe. Sobe. Ali. É que não tem o texto todo, né? É melhor pegar a Bíblia. Pega lá, ó. 1 Samuel... Ali, ó. Coloca lá. Meu. Em vez de você pegar o artigo, pega o texto bíblico mesmo. Coloca aí, 1 Samuel 8. Eu vou olhar aqui, peraí, eu já jogo pra vocês. Isso, Tá, porque, boa. cara, é muito louco. Ele fala assim, ó, beleza, vocês querem um rei? Então eu vou dizer pra você o que o rei vai fazer. Ele vai botar você pra trabalhar pra ele, ele vai pegar sua mulher, ele vai escravizar seu filho, ele vai roubar sua propriedade, você vai ter que pagar imposto pra ele. Cara, ele fala... Na Bíblia, no Nada. Velho Testamento. No Velho Testamento. Caralho. E a gente não aproveitou essa sabedoria. Vocês querem isso? Vocês querem isso? Vocês querem um rei porque as outras nações... Aí, acho que tá lá pra baixo no 17, por aí. Peraí. Isso, vai descendo. Não, tinha mais. É que você tem que colocar o capítulo todo, não é só o do 7 a 9. Porque isso tá lá... Isso. É porque tá lá pelo 17, por aí eu acho que é a parte que ele fala. Pode crer. Cara, tá lá. Né? Então, assim, o princípio da liberdade... Porque é o seguinte, a gente imaginar que o que Deus fez, quando deu os mandamentos pro povo, era torná-los escravos dele pelos mandamentos, não, é o contrário. Eram princípios para tornar o povo responsável pela liberdade que eles estavam concedendo quando tirou eles do Egito. E, curiosamente, é o que os escravos dos Estados Unidos vão sacar. Olha que louco. Porque lá nos Estados Unidos, a Bíblia foi importantíssima no processo de abolição americana. Interessante. É porque lá o protestantismo foi a religião mais difundida. E entre os protestantes tem essa coisa do ler a Bíblia, que o católico tinha menos, principalmente na época, né? Então, os pastores liam muito a Bíblia tal, e os escravos que aprendiam a ler, liam muito a Bíblia. Muitos aprenderam. Por exemplo, a avó da minha esposa, ela aprendeu a ler com a Bíblia. Pode crer. Entendeu? Então, eles liam a Bíblia e tal. Então, eles enxergaram na libertação do povo de Israel do Egito a sua condição de escravos também. O povo de Israel foi escravo no Egito, agora nós somos escravos aqui nesse lugar. Então, se Deus libertou o povo do Egito, ele vai libertar a gente também. Então, esse imaginário da libertação do povo de Israel, ele virou um símbolo para a libertação dos negros americanos. Vai lá para o versículo 16, 17, por aí. Olha lá. Olha lá, vai para o 13, sobe mais. Olha lá, pronto, começa no 11 ali, ó. O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, olha que louco, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular
os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei. Caralho, mano. Esse é muito tipo o Estado hoje em dia pra mim, mas tudo bem. Cara, é isso. É isso. Cara, isso é louco. Eu fico imaginando o quão foda eram os caras que viveram na época do Velho Testamento pra ter uma sabedoria que até hoje é muito real, muito Cara, assim, atual. tá tudo aí. É Entende? louco isso, né, cara? Dá até pra você parar pra pensar, porra, Deus deve existir mesmo, né? Porque como que esses caras lá atrás já conseguiam ter esse tipo de percepção? Entendeu? E eles nem viveram o Estado, nem viveram... Passaram a viver aí. Pode A partir crer. daí. E só foi cagada. É verdade. Daí pra frente foi só BO. Só BO. E como que você diz que o Estado tem uma função pra mim, no começo da conversa, é o que eu porra? tô dizendo, assim. Olhando pro que a gente vive hoje, Não dá pra imaginar outro jeito, né? não dá pra imaginar outro jeito. Mas eu claro, acho que mas aí nós Deus estamos num pensou em contexto outro jeito. tribal Sim, e sim. tal, muito menor e não sei o quê. Então, beleza, tudo bem. Mas no contexto que a gente vive hoje, já não dá mais pra pensar numa coisa libertária, assim, todo mundo solto e vai e faz. Eu acho que aí a coisa fica um pouco mais complicada pelo tamanho das coisas. É Pode tudo ser. muita gente, tudo muito volume, tudo muito tal. E aí, talvez Mas será que o fique mais fundamento difícil não de- seja o mesmo, apesar do tamanho? Não, o fundamento é o mesmo. Ah, Mas eu acho que a gente conseguir, ao longo do tempo, encontrar modos de se organizar, né, por conta do tamanho que as coisas ficaram, eu acho que também é uma coisa boa. Porque também aí, no fim das contas, vários reis vão ser ungidos por Deus e vão fazer bons reinados. mas será que isso não era a época que... Isso é no Velho Testamento ainda? No Velho Testamento Ah, ainda. entendi, né? entendi. Então, assim, apesar de toda essa advertência e de Deus falar, ó, vai dar ruim isso aí. Né? Vai dar ruim. Se ele não quisesse, não teria acontecido. Certo? Faz Não sentido. quero, pronto, acabou, não vai ter. Mas ele falou, tá bom, vocês querem? Tá, eu vou dizer o que vai acontecer. Então, tenta a sorte aí, certo? Pode crer. E aí, no meio desses monte de BO, um ou outro rei, fez um bom governo. Então tem lá no meio, aparece um ou outro, pô, esse fez o que era bom aos olhos do Senhor. Foi um cara que obedeceu e um cara que levou o povo pro progresso e coisa e tal. Então, isso também aconteceu ao longo do tempo. Mas, no geral, né, na maior parte dos casos, foi uma luta. Né? E a função dos profetas era essa. Avisar, vai dar merda. Era avisar. vai dar merda, Era vai para dar falar merda. quando os caras estavam se... Falar, ó, isso aí que vocês estão fazendo. Então, quer dizer, se o povo de Israel tinha um compromisso com Deus, então o compromisso deles era um compromisso de fidelidade. Quando essa fidelidade se rompia, geralmente ela se rompia por influência do rei e do sacerdote. Quando eles se juntavam por interesse, por poder. Tá? Então, quando o sacerdote se juntava com o rei, geralmente dava ruim. Pode crer. Então, os caras estão falando isso aí há tempos Séculos, imemoriais. milênios. E hoje os caras estão achando que o pastor da igreja dele sabe em quem que ele tem que votar. Por quê? Porque eu é o comunista. Fala, velho, então assim... não, porque na época do PT a igreja era perseguida. Cara, a igreja ser perseguida é ótimo. Porque ela bota a cabeça no lugar e vai fazer aquilo que Deus mandou ela fazer. Cumprir a missão que a igreja tem na sociedade. Porque a igreja que tá assim, ó, vivendo na... tá tudo bem, estamos vivendo a prosperidade que Deus nos mandou, vocês vai dar cagada. Então não é para viver sossegado. Nós não estamos aqui para viver no sossego, para fazer templos gigantescos, encher um monte de gente lá e ficar prometendo um monte de coisa. Não é essa. A parada não é essa. Tá lá escrito o negócio. Caralho, cara, isso que você tá me falando me bate muito verdadeiro, velho. E até com a minha própria vida, decisões que eu tomei no passado, tá ligado? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.